Gostaria muitíssimo de agradecer as pessoas, os amigos e amigas na organização do Feliz, né, porque eu fiquei extremamente feliz, né, de ter sido convidado, e por essas conjunções todas dos caminhos. É sempre muito bom perceber o quanto a gente tem de afinidade, né? Quanto a gente tem de irmandade espalhado por aí e que nem se dá conta na maioria das vezes, né? E aí eu só acabei sugerindo, né, para Diane que na proposta a gente colocasse um pouco no plural, né, as culturas, a literatura oral nas culturas populares, nas culturas brasileiras, né? Porque pensar cultura brasileira é um negócio complicado, no singular. Como é que cabe, isso pouquinho aqui, né, que o Aguinaldo mostrou para a gente, uma cultura brasileira, eu acho esquisito, né? Então é sempre bom pensar no plural. Eu acho que os plurais, né, nos deixam um pouco mais soltos, né? E aí pensar essas coisas fica um pouco mais instigativo, fica um pouco mais provocativo. Pensar essas diferenças todas, no que elas se aproximam, né? Mas para falar sobre isso, eu queria... É vício de contador de causos, né? Professor de mitologia é isso, um contador de causos. Eu aprendi isso, né, muito cedo, muito antes de ser professor. Em Santos, né, sou caiçara. Já descobrimos aqui com o Aguinaldo que uma parte da minha vida, a gente tem uma coisa comum aí na região do sul da Bahia, meus avós são de São Jorge dos Ilhéus, que é pertinho. E a gente acaba, desde muito cedo, ouvindo causos. E aí eu queria começar essa fala contando mais um causo, né, para vocês. Um caos um pouquinho de longe, mas vocês vão perceber que não é tão de longe assim, né, que a gente vai perceber um pouco. Mas é dos irmãos Bambara. Os irmãos Bambara, ou Bambará, como eles gostam, que é melhor. Ou ainda na região do Mali, e que aqui a gente conheceu como os malês. E lembrando o bom quintê, a malês que vem para bem, né? No tempo em que os homens reverenciavam as árvores, mãe, dizia-se entre os Bambará que tinha um rapaz que num sonho tinha sonhado com um lugar belíssimo em que se falava uma língua muito bonita. E na forma de ele falar, naquele lugar, uma linguagem cheio de palavras bonitas, de imagens, de flores.
E quando aquele rapaz acordou do sonho, extremamente mexido pelo sonho, ele foi lembrando daquilo e começou a falar aquela linguagem estranha, bonita, cheia de imagens, de flores. Mas o pessoal da aldeia achou aquilo estranho, muito esquisito. Como assim, de repente, o camarada começa a falar essa língua estranha, ninguém entende o que ele está falando, isso deve ser perigoso, deve ser esquisito, isso talvez pega. Aí a aldeia, porque a gente precisa lembrar, né, que às vezes os coletivos têm umas vontades esquisitas, né? E aí eles acharam por bem, olha, isso pode começar a espalhar, a gente não sabe o que é isso, é melhor sacrificar o rapaz. E aí então resolveram sacrificar o rapaz. E executaram e enterraram. Ninguém mais lembrava do que tinha acontecido e enterraram lá. Só que acontece o seguinte, depois que o rapaz foi enterrado e todo mundo já estava esquecendo daquilo, veio uma ventania forte e começou a levantar a terra, começou a levantar a areia. E no meio disso, da ventania, né, começou a levantar também os esporos do que tinha sido aquele rapaz. E foi, né, foi voando, e foi parar no mar. Chegou no mar, os esporos caíram por sobre a água, e veio um peixinho desavisado, né, de repente viu ali e, na superfície da água, glup, comeu os esporos do que tinha sido o rapaz. Veio um pescador, também desavisado. Aliás, todo mundo está sempre desavisado, né? Isso que é legal na vida, né? E pescou aquele peixinho. Preparou, cortou, tirou a barrigada, preparou, salgou, botou no fogo, assou o peixe, né? Eu sei que falar nisso na hora da janta, né, já começa a dar, a gente já viu aqui, né, uns pratos aqui que deu uma aguçada, e glup, comeu o peixe. Só que, de repente, aquele pescador desavisado começou a falar uma linguagem esquisita. E aquilo que ele falava tinha um monte de imagens, e tinha flores, e era bonito, mas era esquisito. Na vila dos pescadores, ninguém entendia o que ele estava querendo dizer. Como assim? O camarada, né, de repente, começa a falar uma linguagem esquisita. Né? E aí a vila dos pescadores também achou aquilo meio complicado. De repente, isso também espalha. Acho que é melhor, né, eliminar o pescador, que está meio esquisito isso. E aí, então, resolveram também, né, eliminar, sacrificar o pescador. Só que nessa vila de pescador, o hábito, né, não é de enterrar, é de cremar. Né? E aí, então, sacrificaram e cremaram o corpo do rapaz. E aí, no momento em que foi cremado o corpo, né, aquelas cinzas todas vão esvoaçando, e o vento leva. Né, o vento sempre leva para muito longe. E aí foi longe. E aí, de repente, na savana, na selva, tinha um caçador que também, desavisado, estava ali, né, esperando a presa, e, de repente, ele deu uma fungada, sabe aquelas fungadas boas, assim, que a gente recupera energia, e fungou as cinzas do que era aquele pescador. Né? E aí, de repente, começou a ter, como a gente diz lá no norte, umas mirações. Sabe o que é miração? A hora que abre a pantalla, assim, você começa a ver coisas. E aí ele começou a achar aquilo tudo muito bonito, e ele começou a ter essas imagens e essas flores, e aí ele queria voltar, né, para a sua aldeia para contar dessas coisas. Só que, não sei se foi sorte, talvez, no meio do caminho, antes de chegar na aldeia para contar tudo aquilo que ele tinha visto, ele encontra um baobá enorme, frondoso. Né? Essa árvore sagrada, que é prima da nossa paineira. Né? Sabe a barriguda? Né? A barriguda paineira, né? É prima, né, do baobá. A nossa baobá daqui, do outro lado do Atlântico. E aí, no tronco do baobá tinha um instrumento lindíssimo. Um tronco, né, um braço bastante comprido, 21 cordas estiradas, uma grande cabaça embaixo,
em formato de útero, e o vento tocava, batia nas cordas, fazia um barulho bonito, né? Uma harmonia belíssima. E ele ficou curioso com aquele instrumento e não tinha ninguém por perto, quando aparece um espírito disfarçado de homem e chega ali pertinho dele. Aí o rapaz, o caçador, olhou para aquele homem, que era o espírito disfarçado de homem, e disse: escuta, mas você sabe que instrumento é esse aqui? O que está tocando tão bonito? Aí o espírito disfarçado de homem disse: sim, eu sei, é uma corá. E ela é minha. Como assim, sua? É minha. Ah, mas eu adoraria aprender a tocar esse instrumento, que é tão belíssimo. Mas vá, tranquilo, dá para fazer sim, eu te ensino a tocar. E aí o espírito disfarçado de homem põe uma condição. Mas tem uma condição. Sempre tem uma condição. Né? Sempre tem. Nada assim, né? Como? Tem uma condição. Eu te ensino a tocar a corá, mas toda noite eu vou vir em sonho te buscar. Cara, caçador, mas vai ter medo de um negócio desse? Tranquilo, pode vir toda noite se quiser, não é? Mas eu quero aprender. E aí o espírito, né, fez esse acordo com ele e aí ensinou ele a tocar a corá. E a hora que ele começa a tocar a corá, ele começa a poder dizer daquelas palavras todas e tal, e aí chega na aldeia, né, extremamente, com uma vontade enorme de partilhar aquilo com todo mundo na aldeia. E aí, quando as pessoas começam a ver aquilo, começam a achar estranho, porque ele tem aquela linguagem de imagens, de flores, só que, se acompanhando da corá, ninguém entendia direito o que ele estava querendo dizer. Pouca gente entendeu. Mas o instrumento, a maneira como ele organizou aquilo, tocava cada uma daquelas pessoas de uma maneira diferente. Alguns sentiam saudade, outros sentiam alegria, outros ficavam tristes, outros melancólicos, mas dava um aconchego no coração, fazia tão bem aquilo, que as pessoas resolveram não sacrificá-lo, porque aquilo fazia bem. Ninguém entendia muito bem por quê, mas fazia bem. E aí resolveram deixar aquele caçador que falava imagens e flores com o seu instrumento, com a corá, permanecer na aldeia. E segundo os Bambará, é aí que começam os griots. E eu acrescentaria os griots e as griolas. São esses. De noite vem o espírito e leva ele para a terra dos ancestrais. Porque em sonho ele vai visitar os ancestrais e lá ele vai aprender as velhas, novas canções. As novas, velhas canções. Esse é o mito de origem, segundo os Bambarás, dos griots e das griolas. Esses mestres aqui que o Aguinaldo apresentou para a gente, alguns. Por isso, me parece que essas pessoas que falam essas imagens, essas flores, essas coisas, ou a gente pode colocar uma notinha de rodapé, né? Ou então, né? Poeta. Essas pessoas dialogam com esses ancestrais e trazem desta ancestralidade aquilo que eles concebem como criação. É nessa lógica extremamente contraditória, extremamente paradoxal, é que a gente tem a continuidade daquilo que a gente chama de cultura, que vem dessa tradição oral. Esse mito de origem, Bambará, dos griots e das griolas, para mim é extremamente importante para a gente entender um pouquinho, como é que esta transmissão do conhecimento, ou melhor dizendo, porque transmissão sempre me lembra mecânico em dia de sábado, sabe, oficina mecânica em dia de sábado, está entupido de gente, e os caras lá tentando, né, consertar a correia de transmissão. Né? Transmissão um pouco tem essa ideia mecânica, né, não é bem isso. A Elis Regina, que era uma ex-orientanda minha de mestrado, que fez um mestrado belíssimo chamado Capoeiranças, ela sugeria já a ideia que eu gosto muito, que é de partilha mesmo. É partilha de conhecimento, não é transmissão. Né? De repente quebra a correia, pronto, aí, né, o motor não vai para lugar nenhum. Né?
Aqui a gente tem partilha. A gente partilha as coisas. Alguém que deseja partilhar algo e alguém ou alguéns que desejam que isso seja partilhado, né? Portanto, me parece que é nesta partilha do conhecimento e deste conhecimento que se tem, pela tradição oral, é que essas culturas permanecem. A gente está falando aqui de culturas que têm 2, 3, 4 mil anos. E eu não estou falando de culturas no formol, em museu. Não é essa que eu estou falando. Estou falando das culturas tradicionais contemporâneas. Os Guarani, os Quechuas no alto da cordilheira, né? As várias nações, os vários parentes aqui no Brasil, os povos, né? Na África, Mali, os Bambara, os Funô, os Zulus, os Saburo. Se a gente for para o Médio Oriente ou o Oriente Médio, né? A Ásia, enfim, são vários povos tradicionais, contemporâneos, que têm modos diferentes de viver e de partilhar esse saber. Portanto, me parece que essa instituição que nasceu na França e na Itália, no século XII, chamada escola, já nasceu morta. Porque é só no Ocidente que existe isso. Esta institucionalização, ou ainda essa ideia escolarizada do conhecimento, é extremamente datada. Tem um espírito iluminista medieval, e não é à toa que as coisas se continuam desta maneira. Por exemplo, né, se a gente for... E aí dá para entender, né, esses choques que acontecem quando a escola começa a invadir outros espaços, né, como, por exemplo, as comunidades quilombolas, ou ainda o que eu acompanho um pouco mais de perto, que são as aldeias indígenas, com a tal educação indígena, né? E aí eu diria, nós quem, cara pálida? Né? Se nessa instituição não se concebe o que é esse outro conhecimento, essa outra forma de partilha. E o que se tem e aí sim, transmissão mecânica, né? E quase que por inércia, os velhos valores burgueses, capitalistas do século XII. A estrutura militar, hierárquica, a disciplina, né? O colocar um atrás do outro, enfileirados, um horário cronometrado, uma grade curricular, os conhecimentos todos fragmentados, a sala, né? O quadrado, né? Onde isso acontece, a pena compulsória de privação de liberdade a todas as crianças, jovens e adolescentes. Por no mínimo 3 horas, ou 4. E quando penso em educação integral, é educação em tempo integral. Então, é estender a pena de privação de liberdade por no mínimo 8 horas. Compulsório. Como é que essa instituição vai conseguir lidar com esse frescor deste conhecimento que é muito mais antigo e que está na pele, está nas veias, está na alma, está no sentimento? Não cabe numa grade curricular. Eu sei que os republicanos de plantão vão dizer, mas a escola é a única maneira democrática de expandir a educação de qualidade para todos e para todas. Amém. Amém. Porque é fé, pura fé. É essa a escola? Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Fazer com que esse outro se subordine, tenha o seu corpo domesticado, o seu conhecimento negado, a sua origem silenciada e ele próprio invisibilizado, calma lá. Como assim? Um pequeno exemplo de como é que as coisas são possíveis, né? No movimento indígena na América Latina, que, né, é bastante forte, no Equador, por exemplo, nos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60,
A União das Nações Indígenas lá resolveu tomar uma atitude bastante difícil, mas que me pareceu extremamente importante, que era a seguinte: nós precisamos disso que vocês chamam de escola para que a gente, os indígenas, quechuas na grande maioria, possamos entender como é que o branco pensa, fala e se organiza. Para quê? Para defender os nossos interesses, para defender aquilo que nós somos. Mas para a nossa formação, não, muito obrigado. Isso a gente continua fazendo aos nossos moldes tradicionais. Isso que foi bastante polêmico nos anos 60, 50 anos depois, e a gente olhando agora de maneira mais retrospectiva, foi a maneira do movimento ganhar unidade, consistência e força. Ao ponto de, em 2008, a última Constituição do Equador, o princípio constitucional que rege a carta do país é o Summa Causai. É um princípio quechua. Em quechua. O que é Summa Causai? É o pleno conviver, ou ainda o belo conviver. Sumac quer dizer em quechua belo. Um princípio indígena não vai cair na carta constitucional do país de paraquedas. A gente sabe muito bem o quanto, né, tem de luta nesse aspecto. É só o resultado de 50 anos de movimento aguerrido e de negação desse modelo escolar que fez com que o movimento indígena tivesse força, independência, resistência para poder colocar na Carta Constitucional do país um outro modo de pensar. Tanto que o Equador é o primeiro país cujo Estado se reconhece como multicultural, plurinacional e intercultural. Se reconhece hoje a autonomia das 14 etnias que compõem o Equador, o respeito à sua língua, à sua cultura, inclusive à sua jurisdição, à sua forma de conceber a justiça. Isso teve uma série de desdobramentos, e um que eu acho que é importantíssimo a gente pensar, que é, frente a essa cosmovisão, a essa outra episteme civilizatória, que é conceber a natureza como sujeito de direitos. Como nós não somos a parte da natureza, não somos parte dela, somos manifestação dessa natureza, a natureza não é cenário, nós somos parte disso, qualquer pessoa que presenciar um ato contra a natureza pode representar judicialmente. Esse era um instrumento legal que faltava para as comunidades pararem, embargarem obras de mineradoras, de petrolíferas, sobretudo na Amazônia equatoriana. Porque aqueles que eram invisíveis passaram a assumir o protagonismo dentro do seu próprio território. Gente do céu, eu acho que a gente podia, né, olhando os parentes, que é o termo que a gente usa dentro das nações indígenas, para além da cordilheira, talvez pensar um pouquinho, né? Abandonar essa escola estatal, será que não dá algum caldo? Porque são coisas diferentes, hein? Educação pública é diferente de educação estatal. Para mim, o grande problema no modelo escolarizado que a gente tem é o fato dessa escola ser estatal. O Estado tem um braço armado dentro da comunidade contra a comunidade. Com raríssimas exceções, raríssimas e honrosas exceções, de gente que vai criando frestas, brechas para respirar dentro dessas instituições. Mas a educação pública, ela não precisa ser estatal. Por que a gente não faz essa ocupação? Nessa ideia, né, dos griots e das griolas, é óbvio que essas pessoas que ficam falando de imagens, de flores, a primeira reação das instituições é cortar aquilo que não se compreende, tornar invisível, eliminar. Mas o que eu acho belíssimo nesse mito de origem Bambará? O lembrete. Eu preciso de um instrumento para isso.
Não adianta eu só falar, porque as pessoas vão achar esquisito, e aí elimina, não deixa a fala, invisibiliza. Mas no momento em que eu encontro o meu instrumento, não precisa ser a corar, não precisa ser essa flauta, é o teu instrumento. Qual é o teu instrumento de luta? O teu instrumento que te encanta. O instrumento em que você se afina. Lembra do Caetano? Em Tigresa? Como é bom poder tocar um instrumento. Porque aí você se afina. E é esse instrumento o que é a base do lugar em que eu falo, da minha origem. O meu instrumento está sempre relacionado com a minha origem. É o lugar de onde eu falo. Eu não conheço ninguém que foi criado em Chocadeira. Tem sempre algum lugar. Aldeia, comunidade, bairro. Essa é a comunidade de origem. Esse é a base do meu instrumento. E o que a gente faz aqui depois é devolver isso para aquelas pessoas. É nisso que a tradição oral e toda a literatura baseada nessa tradição oral faz. A força da palavra, o vínculo coletivo comunitário da sua origem, a pregnância do canto, o quanto esse canto nos contagia. E me parece, né, salvo o melhor juízo, e a gente pode conversar depois, que isso cumpre um destino. Porque uma outra coisa que eu não posso deixar de lembrar, né, com Sua Excelência Amadou Rampateba, outro filósofo negro malinense fantástico, que costumava dizer: quando um velho nosso morre, é uma biblioteca inteira que se queima. A palavra escrita, essa palavra que a gente está acostumado, ela é só uma fotografia do conhecimento. Não é o saber em si, é uma fotografia do saber. Porque geralmente, né, esses que estão vinculados a essa tradição escolarizada e que, né, vangloriam tanto a palavra escrita e todo o conhecimento escrito, eu lembraria com ele e com o Kijerbo, Joseph Kijerbo, outro queniano, também fantástico. As sociedades ágrafas, as sociedades que não têm palavra escrita, elas não desenvolveram a escrita por incompetência, que é o que geralmente passa na cabeça do branco ocidental. Né? Seria mais ou menos como pensar, por que um nômade não sabe construir casa? É incompetente, não sabe construir casa, está no estágio inferior da evolução. Para que um caçador vai construir casa se ele é nômade por natureza? O fato do nômade não construir casa quer dizer que ele está no estágio inferior da evolução, entre aspas? As sociedades ágrafas não desenvolveram escrita porque eles são incompetentes? Não. É porque na tradição oral eu não preciso da palavra escrita. Eu não preciso. Quem precisa da palavra escrita, diria o Davi Kopenawa, né, um líder Yanomami, vocês brancos precisam ficar escrevendo o tempo todo porque a palavra de vocês é cheia de esquecimento. Por isso tem que ficar escrevendo o tempo todo. Está cheio de esquecimento. Para nós, na tradição oral, a palavra fica aqui dentro. Fica na pele, fica nos sonhos, fica na alma. Porque ela é constitutiva do próprio ser, dos seres. Por isso a gente não precisa escrever. E por isso essas culturas são tão perenes. E é para salvar essas culturas que me parece, desculpe o caráter ácido, que a gente precisa refrear a escola. Se vocês querem salvar a educação, eu acho que a gente precisa detonar as escolas. Para quem trabalha na escola, a minha sugestão, né? Já que muitas vezes eu já pensei isso, né? Acho que eu virei professor por pura vingança. Sabe, Guinaldo? A gente faz isso, né?
No meu segundo dia de aula, no primário, como eu já sabia ler e lia coisas que me interessavam, e não aquela baboseira da escola, a professora mandou chamar a minha mãe numa reunião, dizendo que eu estava atrapalhando a aula, porque eu já lia o que ela estava começando a escrever na lousa. Aí eu descobri, na escola tem que ficar quieto, nunca mais falei. E tudo aquilo que me interessava, aprendi fora da escola. Porque na escola mesmo, sorry. Né? Ciência do século XIX, não avançou o século XIX. Uma gramática estúpida onde não cabe a língua. Um assassinato em série de todos os poetas em criação. Eu estou dizendo, todas as crianças. Todas as crianças são poetas. A gente é que elimina essa possibilidade delas. E aí depois vem falar em estimular a leitura. Não tem um problema aí, né, bastante esquizofrênico no meio? Por isso, a minha sugestão, para quem fez disso, né, uma paixão, muito mais do que uma profissão, e, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a pedagogia do amor do Xalita, não. Pelo amor de Deus, né, vá de retro. Não é isso. Né, não vamos confundir as coisas. Para quem, Herbert Marcuse, você quer quebrar o sistema capitalista, trabalhe com prazer. Trabalhe com prazer. Sabe? Deixa o sol entrar. Para quem trabalha ainda com prazer, a gente precisa encontrar brechas, trazer respiro, um pouco o que a gente faz, né, nos saraus, o que a gente faz, né, no sarau do Binho, nos vários saraus que têm se espalhado pela cidade toda, e trazendo para dentro da escola aquilo que foi sempre proibido. O conhecimento ancestral, a criação, a palavra poética. Apesar das grades curriculares. E aí, quem sabe, né, a gente violente o cimento do muro e deixe um verde aparecer. Obrigado. Você lembrou uma coisa importantíssima, cara. Uma que é difícil fazer roda numa instituição quadrada, né? Mas a gente vai tentando o que os alquimistas chamavam de quadratura do círculo. Mesmo as coisas perdidas têm uma salvação, né? Quadratura do círculo. Não vou entrar nisso, porque, né? Mas você lembrou uma coisa importante, como é numa oca. Né? E numa oca, ou oca, né? Seria a pronúncia correta em Guarani, a oca, como construção arquitetônica, inclusive, tem algo que, para mim, foi sempre fascinante. Né? 79, 80, eu participei de uma maneira tangencial na criação da UNE, União das Nações Indígenas. E aí a gente percorria um pouquinho algumas aldeias no norte do Paraná, interior de São Paulo, Paraty, enfim, Guarani, Caigangue, Caiová. E oca, né, ou oca, é sempre a construção, portanto, sempre redondo, cujo centro está vazio. Oca é isso. A construção arredondada, cujo centro está vazio. Então, as pessoas sentam em roda, porque um se olha, né, nos outros, enquanto ou a gente está fazendo a reza, né, ou enfim, cantando, dançando, mas o centro tem que estar vazio. Assim como na organização da aldeia, a maloca, né, ou seja, o conjunto das ocás, é sempre circular, porque o pátio tem que estar vazio. O pátio, e tem que estar vazio porque ali está o sagrado, ali está a ancestralidade, por ali a gente transita, mas você tem que deixar o centro vazio. Né? Ontologicamente, ou, né, numa tentativa de experimentar outros modos de ser, é algo que me parece sempre muito interessante. Como é que você, para a construção da sua pessoa, tem que manter o centro vazio? Porque ali você passa a ser portador de algo que é muito maior do que você. Acho que a gente ainda não se deu conta dessas coisas, né? Num sarau, a gente percebe.
né? O quanto você é portador de algo que é muito maior e que junta as pessoas nessa livre circulação da poesia, né? Da literatura. Porque aí cada um passa a ser palavra viva, encorpada, com carne, pulsante. Tentar fazer isso na escola é jogo ruim, né? Mas é um desafio, né? Bom, motivado um pouquinho pelo final da fala do professor aqui, eu iniciou a sua, né, a resposta à sua pergunta. A escola, na comunidade, tal qual ela foi implantada e é gerida até hoje, ela presta um grande desserviço. Eu sempre falo isso em pequenos círculos, para pessoas muito próximas, nunca falei isso em público assim como eu estou agora, mas tomei coragem depois. O professor falou aqui. Seria melhor que ela não existisse para nós. Para o menino da comunidade, seria melhor que a escola não existisse. Seria melhor porque ele ia continuar sendo aquilo que o pai foi, que o avô foi, um agricultor, um homem da roça, um homem do campo, um cabra que sabe plantar, que sabe colher, que sabe em qual época do ano ele tem que plantar o quê, né? Que sabe o que é que dá em cada tipo de terra, mesmo sem nunca ter passado, ou até porque nunca passou por uma faculdade de agronomia. Talvez quando passar, se vier né, desaprenda. Mas é isso, seria melhor que ela não existisse. Ela presta um grande serviço. É extremamente complexo. Como eu te falei, eu falo de experiência própria. O jovem que completa o ciclo escolar, um jovem de uma comunidade quilombola, de uma comunidade ribeirinha. O que eu chamo de comunidade ribeirinha são as comunidades que nós temos lá no entorno, ou próximo, ou na margem da maré. Nós estamos na Baía de Camamu, então somos banhados pelo oceano e tudo mais. Você passa 8, 12 anos da sua vida numa escola e certamente você não conseguirá mais ser um agricultor tal qual seu pai foi. Pelo contrário, você vai rejeitar, você vai negar essa... Você vai querer ser outra coisa. Mas você também não vai conseguir ser outra coisa. Quando eu estava para concluir o ensino, quando eu tinha meu 5º ano primário, que é o 6º ano e tal, me diziam que eu tinha que concluir o ensino fundamental para arrumar um emprego. Tá. Eu concluí o ensino fundamental, o 9º ano, né? E não arrumei emprego. Aí me disseram, ora, você tem que concluir o ensino médio. Tá, eu com alguma dificuldade, articulando o trabalho na roça, mas sempre com vontade de sair da roça, né? Eu não queria ficar com a minha mão cheia de calo, como a professora dizia. E quando eu concluí o ensino médio, eu também não consegui emprego. Eu digo, e agora? Eu já concluí o ensino médio. Vocês me prometeram, quando eu terminasse o ensino médio, a escola promete isso, né? É uma fábrica de ilusões, assim. O negócio tem que ter uma faculdade, cara. Tá, como eu sou da roça, eu vou fazer agronomia, mas a faculdade de agronomia está 200 metros da minha casa, eu não posso morar lá e tal. Aí pintou para fazer uma faculdade de história, um curso de história lá. Fui fazer. Quando eu terminei a licenciatura em história, resultado, também não consegui emprego. Continuo desempregado. Estou terminando um doutorado e estou desempregado. Se alguém tiver uma vaga de alguma coisa, vai chamar. É sério, estou concluindo, estou terminando o doutorado, terminando ano que vem e não tenho emprego. Né? Sou desempregado. Então, é por isso que eu falo que tal qual seria melhor que não existisse. O jovem na comunidade, ele é cuidado por todos, ele é gerido por todos, né? Eu lembro que quando eu era criança eu tinha que dar benção a todos os mais velhos, mesmo que eu não fosse parente. Tinha que dar benção ao seu Crispim, tinha que dar benção ao seu Bié, e tinha né, a reverência por ele, tinha que respeitá-lo antes de qualquer coisa. E isso está se perdendo, né? A gente não consegue mais transmitir esses valores para os jovens da comunidade, a partir do momento que eles passam a ser escolarizados. E agora é complicado, porque chegou energia elétrica nas comunidades lá, e televisão. É difícil gerir esses recursos, essas tecnologias. A escola é difícil gerir os recursos. A energia não é ruim não, gente, é bom, tá? Estou reclamando não. Mas é que junto com a energia vem a televisão, vem a Rede Globo, aí complica. Temos que desenvolver estratégias e mecanismos para gerir essas tecnologias, gerir a escola. Como é que a gente pode gerir a escola a partir de dentro, né? Demolir e ali construir uma outra coisa
dentro de outros paradigmas e de outras epistemologias. Mais ou menos isso aí. Uma coisa que tu falaste agora há pouco, né, a respeito da capela, que teu pai, né, ajudou a construir, e que o bispo não, padre, né? O padre mandou derrubar. Wellington. Maldito seja. Estava me lembrando das técnicas da Igreja Católica, e isso é sempre bom a gente não esquecer, né? Durante a colonização, que não terminou, né, e a gente precisa prestar atenção, que ela continua, né, a colonização continua, e a escola é o principal agente de colonização, né? Eu detesto pensar em francês, e a escola me faz pensar em francês o tempo todo, né? Mesmo que não fale em francês. É horrível isso. Na colonização, a Igreja Católica tinha uma estratégia bastante clara com relação à religiosidade dos povos nativos, né, de todas as nações indígenas, que era bastante simples, né? Derrubar todos os templos e todos os espaços sagrados, e em cima desses espaços sagrados construir uma igreja. Então, quando você vê uma procissão, por exemplo, como uma procissão tradicional na Cordilheira, tanto em Cusco como, né, em Quito, enfim, as pessoas, os camponeses vão levando o andor com a imagem da Santa, a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa coisa toda, para levar na capela. E todo mundo chora muito. Perdão. Deve ser o bispo, hein? É o padre lá, é o padre. É bicho ruim essas coisas. Os camponeses vão levando o andor com a imagem, eles choram muito, mas choram por quê, né? Não é a imagem, não é a liturgia católica todas, eles choram por conta das pedras que estão no alicerce da igreja. Porque ali está o corpo de Pachamama, da Mãe Terra. Pachamama está ali, naquelas pedras que foram sacrilejadas. Eles choram por causa disso. Quando a gente vai para a lavagem da escadaria, Nosso Senhor do Bonfim, todo mundo reverencia, e todo mundo lava, e todo mundo canta, não é por conta daquela imagem que está dentro da catedral, não. É a pedra branca de Oxalá que a gente lava e respeita, que está na escadaria. Não é aquilo que está lá dentro. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Então, quando, né, tu lembraste, né, dessas três instituições, que sem dúvida nenhuma, né, estão na base desse mundo urbano, capitalista, industrial, é esquisito falar assim, né? Mas nas sociedades tradicionais a gente tem uma família expandida. Né? O termo antropologicamente é esse. Eu acho muito esquisito, né? Porque é a família de verdade, né? Ou seja, a família não se resume a pai e mãe biológico. A família é o clã, é todo mundo da aldeia. Tem um outro provérbio, Mali, que eu acho importantíssimo. É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou ainda, como diria o Ivan Illich, né, um austríaco que eu acho bastante interessante, que andou, né, por ecologia antes de virar bandeira, né, e um texto fundamental. Todo mundo na pedagogia diz que é sacrílego, queima em praça, né, e não lê. Eu juro, não é obra do demo, não. Sociedade sem escola. Ivan Illich. Lê. Dá uma... Né? O Ivan Illich diz o seguinte, não adianta você ficar se perguntando o que ensinar a uma criança. A pergunta que devemos fazer é com quem esta criança deve aprender? Isso porque Ivan Illich ficou quase 30 anos aqui na América Latina, convivendo com as comunidades aqui. Nessa perspectiva, com quem essa criança vai aprender? Ela tem que aprender na comunidade.
Na comunidade que ela vai aprender coisas, ofícios, saberes, como ser pessoa, como não esquecer a sua origem, respeitar e valorizar a sua origem, sua fala, a sua língua. A nossa pátria é a nossa língua. Não é essa coisa verde e amarela que todo mundo pinta, não. É isso que a gente fala, os nossos dialetos todos. Então, o que não é a pergunta, mas sim com quem uma criança deve aprender. Porque isso me remete à estrutura comunitária ou à família expandida, né? Que a gente é obrigado a chamar assim, porque o que ficou predominante no mundo ocidental, e lembrando que o mundo ocidental não é um mundo, é uma parte dele, o mundo é muito maior que isso, né? Então esse mundo branco, né? Adultocêntrico, etnocêntrico, das cidades urbanas, é muito pequeno. Faz muito barulho, mas é muito pequeno. O mundo é muito maior do que isso. Além dessa família expandida, né, a prisão, evidentemente, que é sempre essa ideia de tirar da força produtiva e usar, né, como diriam os bons, né, franceses iluministas, aplicar uma pena que seja capital. Né? Se não é a sentença do caput, né, de arrancar a cabeça, caput no latim é a cabeça, adotar sempre a ideia de retirar da sociedade aquilo que pode prejudicar a sociedade. Lembra do comecinho do mito de origem Bambará? É assim que se pensa. Eu elimino tudo que é diferente. Eu sei que eu vou me estender, mas entre os quechuas tem uma concepção que me parece fantástica. Como é que a justiça age nas comunidades? O camarada pisou na bola, ele tem que corrigir o seu erro dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Não é tirando ele da comunidade que você vai fazer alguma coisa. E daí todo mundo sabe qual é o erro que ele cometeu e ele vai saber por que ele tem que corrigir aquele erro. Porque o erro é sempre contra a comunidade. Nos sistemas, você tira a pessoa. E aí a terceira instituição é a outra prisão, que é a escola. E nessa escola, então, enfim, a gente já falou aqui, né? Então, me parece que, para esse aspecto, não só a ocupação que os meninos fizeram há pouco tempo, né, em função da reorganização das escolas aqui em São Paulo, mas me parece algo extremamente importante que todos nós, comunidade, vizinhança, os velhos, as crianças, os adolescentes, ocupem as escolas. Ocupar não só no sentido físico da coisa. A gente tem que tornar esta coisa estatal um equipamento comunitário. Me parece que é a única solução possível. Ficar discutindo base curricular nacional, ficar discutindo esse monte de modismo pedagógico, ficar comprando literatura espanhola e portuguesa nessa nova colonização, ou ainda velho, né, trilogia francesa, né, Piaget e blá, blá, blá. Gente, não me parece que isso seja um caminho para alguma coisa de serventia para a gente. Ao contrário, é ficar refém e sequestrado cada vez mais. Então, talvez uma ocupação dessas escolas, no seu sentido comunitário, e aí tornar ela pública, mas não estatal, talvez seja uma boa solução. O exemplo de Equador e Bolívia me parecem fantásticos para isso. Então, a gente não vai nem inventar a roda, não. A gente vai começar a fazer uma coisa que os camaradas, os parentes, desde os anos 50 vêm fazendo. E os resultados não me parecem desprezíveis, pelo contrário. Agora, a onda reaça sempre vai vir? Sempre. E por isso que a gente tem que estar que nem, como é que chama? Escoteiro. Sempre alerta. Né? Porque a onda reaça, ela sempre vem. Sempre. E ela se esconde, né, embaixo da cama. Pior que bicho-papão. Obrigado.